Boa noite a todos. Então, nós estamos começando a aula hoje sobre nossa disciplina, que é uma disciplina optativa, né, que é complementar aí as disciplinas específicas da formação de vocês, e vai ajudar a gente a tratar um pouquinho sobre como a nossa cultura ela é permeada pela história da África e da história dos povos indígenas, e como que a gente se influencia com isso até hoje, e até em situações que a gente não se dá conta disso. Então, estou compartilhando já o slide com vocês. Esse slide, ele é um assunto introdutório, então eu quero falar em linhas gerais, isso eu creio que são assuntos corriqueiros, porque todos nós já estudamos alguma coisa sobre isso em algum momento, né? Mas eu quero trazer um outro olhar, uma outra discussão, eu quero focar mais nessa questão do que nós, como pessoas adultas, estamos sendo preparados, né? No caso de vocês, para o mercado de trabalho, né, vão lidar com a diversidade de culturas, de etnias, de opiniões, de valores, de princípios e como que a gente vai lidar com isso no dia a dia. A gente lembrar bem que a escravidão no Brasil, ela não é um fenômeno exclusivo, né, do país. A escravidão é um fenômeno mundial que aconteceu, né, desde a descoberta dos europeus, né, pelos povos africanos e a utilização desses povos em trabalhos escravos mesmo, né, em comercialização de pessoas para mão de obra da construção aí de vários países da Europa e da América também. O que a gente precisa começar? Primeiro, quando a gente fala em África, o que vem na nossa mente? Né? Visão de pobreza, miséria, escravidão, paisagens exóticas, né? A gente pensa logo em elefantes, leões, animais que a gente não tem costume de ver nos países americanos e europeus, selvas, enfim. Né? Segunda coisa que nós vemos quando a gente fala em África, que é um país. A gente vê lá a África, né? A África. Então, são dois equívocos que a gente tem quando nós pensamos em África. Primeiro, que ela é um país com uma só língua, uma só etnia, uma só religião e uma só cultura. E segundo, com uma coisa da natureza exótica que vai influenciar aí a nossa percepção em relação a que, na verdade, é o povo africano. O que nós precisamos entender aí nesse breve histórico da África? Primeiro, que ela não é um país, a África é um continente. Imagina, olha só, o nosso continente americano, nós somos divididos em América do Norte, América Central e América do Sul. Como nós, povos da América do Sul, somos completamente diferentes aos povos da América do Norte, que são completamente diferentes aos povos da América Central. Então, imagina a África, que é um continente tão gigantesco, quantas diferenças tem dentro daquele continente. Só que a nossa visão ainda é muito de que a África é como um bloco e de pessoas que são da mesma cor de pele, da mesma religião, da mesma cultura, e isso não é verdade. Né? Então, ela tem vários povos e vários reinos dentro delas. Eu cito alguns aqui. Dentro de cada povo e de cada reino, existem pessoas com línguas diferentes, como nós, por exemplo, na América do Sul. Nós falamos português, a maioria dos outros países falam espanhol. Alguns desses países têm ainda povos dentro que falam o castelhano. Né? Então, tem várias ramificações de linguagens dentro de uma cultura de um continente. A África não é diferente. Ela possui várias ramificações de linguagem de pessoas de cultura diferente, pessoas e culturas diferentes dentro dela mesma. Com a chegada dos portugueses à África, a exploração da terra e do povo foi uma realidade. Só que a gente tem muito esse questionamento, né? Mas só os negros africanos foram escravizados porque os próprios africanos vendiam-se seus irmãos ali, né? Primeiro a gente entender que a escravidão já era uma realidade daquela nossa da África, como de outras culturas também. Né? Para quem é cristão e que estuda a Bíblia, por exemplo, tem vários históricos de escravos que a Bíblia cita. Então, toda vez que um povo perdia uma guerra, aquele povo que perdia uma guerra se tornava escravo do povo que vencia a guerra. Né? Então, dessa forma, é muito comum, por exemplo, a gente ver povos que foram escravizados mesmo que não são negros, né? Dentro daquela cultura ali de que quem perde a guerra se torna escravo, né? E nesse contexto, dentro da própria África, por aquela imensidão de culturas, haviam guerras entre os seus próprios povos. E os portugueses se aliaram a alguns desses povos para que com outros povos rivais se
capturassem, né, os povos rivais e vendessem para os portugueses, que os portugueses faziam esse comércio para o mundo todo, né? Então, já havia escravidão na África antes da chegada dos portugueses. Isso é uma realidade, antes da chegada dos europeus, né? Pela guerra, por troca, por comida, por ter feito alguma coisa errada. Por exemplo, a pessoa comprou um negócio e não pagou. Enfim, essas coisas que a gente tem estudado da cultura africana também. Na questão dos europeus, os africanos eram comercializados em feiras, como produtos, como mercadoria, né, para a força de trabalho. Então havia o quê? Uma exposição daquelas pessoas que eram mais fortes, que eram mais saudáveis, porque a gente sabia que as condições de viagem dos navios negreiros da África para a Europa e para a América eram condições subhumanas, vinham empolerados, vinham sem alimentação, adoeciam, morriam e eram jogados ao mar, enfim. N coisas aconteciam nesse percurso. Então, os que eram mais saudáveis e sobreviviam a tudo isso, que eram comercializados nas feiras também, né? Então, essa captura de escravos, ela se tornou uma característica comum aí desse período, né? Como se fosse algo natural. Porque o escravocrata, né? Entendia o escravizado como inferior. Então, o negro ele era inferior pela cultura, pela língua, pela religião, pela fé. Então, ele tinha não via como algo errado, como algo ruim, como algo que tivesse algum dano. Essa foi as principais localidades que os africanos vinham para o Brasil, ali, né, do sudanês, ali, perto da Guiné, do Congo, ali em Bantus, ali Angola, e de Moçambique, né? Os 3 pontos principais que desciam era ali no Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro. Tanto que são países que mais têm negros dentro do país, depois da... São estados, né, que mais têm negros dentro da sua população, né? Então, relembrando que a África não é um país, ela é um continente, e sim, como continente, ela é composta por diversos povos, cada qual com seu idioma, com a sua cultura, com a sua língua, com o seu costume, com a sua religião, tá? Bom, aqui é um exemplo como eram formados os tráficos negreiros, né, os navios negreiros, as péssimas condições de higiene, as fomes, a doença, as mortes que aconteciam nesse navio, né? No Brasil, os negros foram trazidos para trabalhar em lavouras, engenhos, mineração, casa grande, né, que é o trabalho doméstico, trabalhos urbanos, como barbeiro, doceiros, enfim, né, todo local que tivesse mão de obra a ser colocada ali para exercer algum tipo de trabalho. Nós temos alguns pontos principais em que a mão de obra negra ela foi responsável pelo enriquecimento do país. Todos nós lembramos da era do açúcar, né? Que o Brasil viveu, e a grande mão de obra que fez essa exploração da cana-de-açúcar era a mão de obra escrava, né? Era a região ali de Minas Gerais, que é muito conhecida ali por ser um grande produtor de açúcar, é uma região que foi grandemente povoada por negros. Aqui a gente está vendo um exemplo do engenho de açúcar, como que era formado, tá? Nas regiões urbanas, a gente vê aí na questão dos serviços, né? Naqueles locais que também povoavam as cidades, né? Os centros comerciais. Nas minerações, né? O grande era do ouro do Brasil aí, que as grandes minas, né? Inclusive Minas Gerais também, como já tem o próprio nome, né? Mas também em várias regiões do norte também do país existia aquela busca pelas pedras preciosas, e os escravos trabalhavam sem nenhum ganho ali para poder explorar esses espaços. Na escravidão doméstica, aí nós temos aí a questão do escravo que trabalhava aí nas casas, né? E aí tem até que a gente fala que existe 2 tipos de escravo, da casa grande e da senzala. Existia até uma hierarquia entre os escravos nesse sentido, porque entendia que o escravo da casa grande, ele tinha mais privilégios, ele comia melhor, ele tinha que se vestir um pouco melhor, porque ele ficava entre os senhores, então ganhavam roupas melhores, geralmente era alguém que tinha um pouco mais de ensino, falava um pouco melhor, muitas vezes eram alfabetizados, enfim. Ele tinha privilégios que os escravos da senzala não tinham. Né? E geralmente, para ir para a casa grande, eram utilizados critérios como aparência,
né, os mais clarinhos, os mais aparentáveis, é o que recebiam esse privilégio, porque lá tinha uma vida um pouco diferenciada daqueles que trabalhavam e moravam nas senzalas. Né? A exploração, a gente vê um exemplo claro aí, usando o próprio negro como transporte, né, do branco, né? Os escravos eram tratados como mercadorias, como animais de mão de obra. Escravo não era considerado como humano, né? Tinha castigos, mortes, caças, enfim. Né? Então a gente sabe que existia até uma crença de que o escravo não tinha alma. Então, por isso ele poderia ser escravo. Somente os cristãos que escravizavam se justificavam atrás dessa questão aí, dizendo que o escravo não tinha alma, por isso era passível que ele sofresse esse tipo de tratamento, né? Os maus tratos, então, todo tipo de castigo físico e psicológico, né, era feito. A gente sabe que nessa época também onde aconteciam muitos estupros com as mulheres negras, né, muitos filhos de senhores, né, que elas engravidavam e eram obrigadas a deixar seus filhos, né, porque não jamais ia reconhecer a paternidade, né, ali, os senhores que engravidavam essas mulheres, entre outros tipos de tortura, né? Aí é um exemplo de um pelourinho, né? Pelourinho era um lugar que o negro ficava amarrado e era castigado como uma forma de exemplo para outros negros, para que eles não cometessem os mesmos erros. Geralmente era insubordinação, fuga, quando havia um tipo de revolta assim. Aqui os principais instrumentos de tortura, né? Que desde focinheira até algema, vários tipos de instrumentos que foram criados na época para torturar os negros também. O que acontece aí, né? A gente viu que essa questão dos negros vindo para o Brasil sofre grande impacto, porque vem uma população enorme de pessoas, não só o Brasil, mas estou falando especificamente que é a nossa matéria, mas outros países também, né? Mas no Brasil, o que acontece? Essa população, ela veio com a sua cultura, com a sua crença, com a sua religião, né? E até com seus próprios nomes derivados da sua linguagem, da sua etnia. No Brasil, tudo isso foi trocado. Então, por exemplo, todos os negros não tinham os nomes deles preservados. Então, a maioria foi trocada por nomes cristãos, José, Maria, João. Então, que são os nomes mais comuns no Brasil. Né? A religião do negro era considerada uma religião pagã, porque não era cristã. Então, eles tinham que ser catequizados à fé católica e batizados, porque senão eles eram considerados pagãos. Né? A imposição cultural, então, por exemplo, a questão da música, da dança, da arte, todo negro tinha já isso estabelecido no seu país, que era um país muito desenvolvido. Né? Os países da África eram desenvolvidos na parte cultural de forma enorme, já tinha populações morando. Então, já tinha uma forma de ter as suas próprias culturas. Mas aqui no Brasil, eles foram obrigados a deixar de lado as suas culturas, passando a seguir as culturas europeias, né? E a própria linguagem, né? Eles não poderiam conversar nas suas línguas, tanto é que existia castigo físico para quem conversasse nas suas línguas nativas, né? E na verdade eles eram até mesmo espalhados para pessoas da mesma região não ficar junto, porque eles não, o escravocrata não queria que eles tivessem comunicação. Então eles eram espalhados para não comunicar na língua original deles e eram obrigados a aprender a língua brasileira aí então, tá? Mesmo na senzala, os negros tentaram cultivar a sua cultura, né? Aquele mesmo que escondido, né? Alguns rituais religiosos eles foram mantidos escondidos porque eram considerados pagãos, demoníacos, enfim, existia esse preconceito aí, né? Então, essa fusão cultural dessa população, porque não eram 2, 3 pessoas, foi uma grande população que veio para o Brasil, impactou grandemente a nossa cultura, dando o que a gente fala de hibridismo da cultura brasileira, né? Que é essa questão da cultura brasileira ser misturada com dos índios, negros e portugueses. Então, né, no Brasil, essa questão da cultura ficou muito misturada. Então, porque tinha já os índios morando aqui com a sua cultura, os negros vieram com a cultura deles, e os europeus quiseram implantar a cultura europeia. Então, olha que doideira que virou. Então, nada do que nós temos hoje é puro, sem ter mistura, sem ter algum tipo de princípio de cultura que foi herdado lá atrás também.
E essa influência que vai na religião, nos costumes, na música, na dança, dentre outros também, tudo isso vai impactando. Então, a cultura afro-brasileira é exercida, né, pelos africanos dentro das culturas brasileiras. Então, hoje, nossa cultura, nossa música, eu vou falar mais adiante um pouquinho sobre cada uma dos impactos que essa mistura trouxe para o nosso país. Eu espero que esteja ficando claro. Eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui, que eu vou fazer ele em 2 etapas, tá ok?